Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Jorge Niemeyer. Nós estamos aqui nesta noite, recebendo a todos aqui pelo Zoom e pelo canal do YouTube. Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo da noite. E nós vamos começar fazendo a leitura da nossa página inicial, mas antes a gente quer dizer, né, relembrar que nós estamos sempre às quartas-feiras aqui pelo Zoom e pelo YouTube, às 20 horas, e quinta-feira presencialmente na nossa casa, a Rua Barão de Cotegipe, 599, sempre às 15 horas, somente presencial. Então, estão todos convidados. Então, vamos lá, vamos ler a nossa página para a gente poder começar o nosso estudo da noite. Então, eu vou pedir à Cleusa que, por favor, leia a nossa página. Boa noite para todos. A mensagem é a número 18 do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Seja o mesmo, dentro e fora do lar. O lar é a sociedade em miniatura. A sociedade é o lar ampliado. Num e noutra, sejam o mesmo. Firme em sua palavra, seguro em seu pensamento, honesto em seus atos, calmo na confiança em si mesmo. O homem é o que é. E a manifestação externa reflete o estado íntimo de nossa alma. Vamos fazer a nossa prece, né, elevando os nossos pensamentos ao nosso Pai maior, a Jesus, nosso querido mestre e guia, aos nossos anjos de guarda, aos benfeitores da casa de Jorge Niemeyer, iniciando pela nossa gratidão. Podemos estar aqui esta noite, na oportunidade de estudar, na oportunidade de reflexão. Então, nós agradecemos e pedimos aos nossos benfeitores e a Jesus que abençoe a todos nós que estamos aqui no Zoom, aqueles que estão no YouTube, aqueles que vão chegar ainda para assistir essa palestra e a todos aqueles que um dia irão acessar a esta gravação. Então, nós pedimos ao nosso Mestre que abençoe a todos, que os nossos lares sejam abençoados, que todos aqueles que passam e onde quer que estejam por momentos difíceis também recebam o nosso carinho, recebam o teu amor, Jesus, a tua luz. Em especial hoje, pedimos aos nossos benfeitores que iluminem e que intuam a nossa querida companheira Jurema, que fará hoje o estudo da noite. E assim nós pedimos permissão para iniciarmos a tarefa desta noite. Graças a Deus. Bom, queridos, hoje nós temos a nossa companheira Jurema Seckler, que é lá do Centro Espírita Bezerra de Menezes, do Andaraí. E a Jurema hoje vai falar para a gente um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 18, no seu item 16, que é pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Então, Jurema, você já é companheira nossa, sabe aí de todas as regras, né, de toda como funciona a nossa reunião. Você tem mais ou menos até 8:55, por aí, tá? Então, você fica à vontade, que a palavra é sua. E Boa muito bem-vinda, né? obrigada. Boa noite a todos. Obrigado, né, aos amigos, aí ao Centro Espírita Jorge Niemeyer pelo convite. Muita paz a todos, né? A gente quer muita paz. Agora a gente sabe que a paz começa em cada um de nós. A história de hoje, a nossa apresentação de hoje,
é exatamente essa mensagem de Simeão. Simeão enviou, o Espírito Simeão envia em 1863, né, para a França, né, em Bordeaux, na França, uma mensagem que Kardec utiliza essa mensagem, tá? E coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Então, esse item 16, essa mensagem de Simeão, que está nesse capítulo, ele tem tudo a ver com a abertura mesmo, né, do capítulo, que é o festim de bodas. Quer dizer, o capítulo, muito pouco, muitos os chamados e poucos os escolhidos, tem a ver com o festim de bodas, não é? Que é uma parábola que Jesus conta e que Kardec ao fim, né, do festim de bodas, né, dessa parábola que está narrada, né, no Evangelho, ele conclui que não basta que se seja, né, assim, apenas um convidado. Não basta dizer-se cristão para essa festa, né? Porque tudo é uma alegoria, né, que Jesus traz. Nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial. A túnica nupcial é uma alegoria, né? Tudo simbólico que Jesus coloca. Isto é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Então, por isso que Jesus diz assim: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Então, gente, esse estudo, essa mensagem do Simeão, ele também se baseia numa passagem que Mateus traz para a gente, que é a seguinte: nem todos, são palavras de Jesus, né? Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus, né? E ainda essa passagem ainda coloca o seguinte, né? Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Então, o que a gente pode concluir disso, dessas palavras de Jesus, é que nós podemos, né, chegar e dizer: mas, mestre, né, a gente fez tanta coisa, nós somos estudiosos do Evangelho, nós cumprimos as nossas tarefas com a doutrina, nós somos oradores maravilhosos, mas será possível, né, que nós não temos o direito, né, de entrar no reino dos céus? E aí a gente vai receber aquela resposta de Jesus, né? Se ainda cometeres iniquidades, afastai-vos de mim. E o que são que é iniquidade? Iniquidade é um comportamento mau, injusto, perverso, não é? Quem poderá entrar nessa festa, né, que Jesus criou, né, aquela parábola do festim? Quem poderá entrar nessa festa? Né? Que era, certamente, pelo que Jesus colocou, são aqueles que têm puro coração, aqueles que amam o próximo, né?
porque os espíritos nos trouxeram que a grande referência evolutiva é o amor. Joana de Ângeles nos coloca, naquele livro O Amor, Imbatível Amor, que o amor é a substância que sustenta o universo. Então, eu me lembro que quando eu li isso pela primeira vez, eu disse, meu Deus, como assim, né? Eu já li há muitos anos, porque os Espíritos colocam que a criação divina, que Deus é amor. Então, o amor é o amor que sustenta o universo e que nós só evoluímos conforme vai havendo a amorosidade no nosso coração, né? Portanto, de nada adianta, né, eu implorar a ajuda de Deus, senão se eu não vou buscar me melhorar, se eu não vou me superar a mim mesmo, se eu não lutar contra os meus vícios, aquelas minhas más tendências, né? E eu lutar, que é uma luta, eu comigo mesmo, né? Uma luta individual, é uma luta espírito com o seu próprio espírito, né? Não tem jeito. Para me tornar mais caridoso, mais indulgente, né? Com os nossos semelhantes. Portanto, gente, ser cristão não é um rótulo, né? Ser cristão não é um rótulo, é uma vivência, né? Nós não somos cristãos verdadeiros, né? Não são cristãos verdadeiros aqueles que se comprazem em atos exteriores de devoção, né? Aqueles que se encastelam nas muralhas do egoísmo, do orgulho, da cupidez e das outras paixões degradantes, ou que não fazem nada por ninguém. Podem ser cristãos porque estão completamente em desacordo com as palavras de Jesus, porque Jesus, o Cristo, trouxe para nós, né? Então, o Simeão, ele faz a seguinte pergunta nessa mensagem, ele diz assim, será bastante trazer a libré do Senhor para ser fiel servidor? Eu ser assim um fiel servidor, basta eu trazer toda aquela libré. O que é libré? Libré é uma vestimenta que era muito usada no passado, lá nos palácios, os servos, os criados colocavam aquela roupa cheia de botões dourados, engalonada, de muito brilho. Ainda hoje é utilizada em alguns eventos, interessantes. Mas o que o Simeão diz, será que é suficiente a gente fazer esse aspecto tão brilhante externamente, né? Falar palavras maravilhosas, botar a minha indumentária religiosa, né? E sair pregando aí pelo mundo, né? Será que isso vai me dar o passaporte para eu entrar nesse festim, não é? Não, né? O Simeão coloca que o verdadeiro cristão ele vai ser recebido pelas suas obras, né? E eu estava aqui fazendo esse trabalho aqui para vocês, eu me lembrei de um livro que eu acho que é fundamental, que é importantíssimo, que todo espírita deve ler, que é o livro Voltei, que é um livro da Federação Espírita Brasileira, escrito por Frederic Figner. Frederic Figner, eu acho que vocês devem conhecer também, ele era um judeu tcheco, da Tchecoslováquia, que no iníciozinho do século, final do século XIX, início do século, ele fugindo, né, daquele período difícil na Europa, muita fome em vários países, ele vai para os Estados Unidos muito jovem, tinha 14 anos. E quando ele chega lá, ele descobre que o gravador de voz,
que tinham inventado o gravador de voz, e ele, então, é, fica fascinado com aquilo, com aquela possibilidade daquele aparelho gravar a sua própria voz, então ele faz tudo, trabalha e compra um aparelho desse e sai pelos Estados Unidos gravando a voz das pessoas. Formava aquelas filas, as pessoas gravando a sua própria voz, que era uma coisa assim. A pessoa cantava e depois escutava a sua voz cantando. Era uma coisa. Ele ganhou muito dinheiro com isso. Depois ele vai para o Pará, ele vai aqui para o Amazonas, que é, né, bem perto aqui, né? A menor distância para o Brasil, e ali também ele ganha muito dinheiro. Enfim, depois ele vem para o Rio de Janeiro e ele se torna um grande empresário da indústria fonográfica, ele foi um grande criador, né, da indústria aqui no Brasil, de discos, né, do gramofone, ele traz o gramofone, e ele se torna espírita, e ele, então, gente, com esse dinheiro, então ele se torna vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, e aí ele faz muita coisa pela federação, ele ajuda muito, né, com dinheiro, caminhões de compras, de alimentos, ele fez muita coisa. Além do mais, ele também trabalhava em mesa mediúnica como orientador, né, espiritual, como conselheiro espiritual. E aí, um belo dia, ele desencarna. Mas antes, ele diz assim: olha, gente, quando eu desencarnar, eu vou voltar para contar mediunicamente, né, o que eu passei, como foi, passo a passo do meu desencarne. E aí, ele desencarna, é recebido pela filha e até por doutor Bezerra de Menezes. Só que quando ele chega lá no local onde ele vai ficar, na cidade espiritual que a filha conseguiu que ele fosse, a casa preparou para ele, ele ficou muito decepcionado, muito. Por quê? Porque todas as pessoas, os amigos da federação, os que já tinham ido antes dele, tinham um brilho, assim, sabe? E ele não era uma pessoa, era um espírito totalmente opaco, ele usou essa palavra, né? Não tinha brilho nenhum. Então ele fica assim, meu Deus, ele percebeu que isso significava que ele não tinha uma, uma evolução espiritual, vamos dizer assim, como os outros companheiros, como pessoas muito humildes. Teve uma professora que chegou e que os alunos vieram cumprimentá-lo, ela com aquele brilho, ele ficou até com inveja que a própria filha chamou a atenção dele. Então, o Fred Figner, os espíritos conversaram muito com ele sobre isso, e disseram, isso aí você vai resolver com o tempo, com o trabalho, né? E aí ele começa a fazer uma autoanálise, aí ele começa a descobrir que ele tinha atitudes que eram muito duras com seus funcionários, que ele tinha ainda uma arrogância. Ele vai fundo para descobrir por que essa opacidade, né? E aí ele vai trabalhando aquilo ali, e ao longo dos anos trabalhando na espiritualidade, ele começa a perceber os seus problemas. Então ele diz assim: eu não cuidei do meu coração. Então, esse livro é muito importante, porque esse livro mostra que ele tem um momento que ele diz assim: gente, não pense que a gente fazendo aquilo outro, que é um passaporte, né? Não, porque o que vale é o nosso coração, é a amorosidade que a gente desenvolveu no nosso coração. Quer dizer, todas essas atividades, tudo isso que a gente que a gente recebe de experiências, isso tudo são instrumentos para desenvolver a amorosidade no nosso coração. Por quê? Porque, como diz Joana de Ângeles, o amor é a referência de evolução. Nós vamos evoluindo à medida que o nosso coração vai se lucificando, vai criando essa amorosidade. Então, teve um momento que ele
pediu para trabalhar, como ele trabalhava antes aqui na Terra, vamos dizer assim, ele trabalhar nessa orientação com os espíritos. E um dia ele pediu: eu posso ir lá na reunião que eu frequentava para falar com o espírito muito endurecido, foi difícil, eu tinha muita dificuldade com aquele espírito. E aí foi dada a chance dele ir nessa reunião aqui, né? Até no Rio de Janeiro, ele como espírito, claro, e ele reencontra esse espírito endurecido que diz assim para ele: cada vez que você vinha falar aquelas coisas, aquele discurso todo para mim, eu te seguia, ia na sua casa e via que o seu discurso era um e a sua atitude era outra. Então, ele vivenciou tudo isso, até que um belo dia ele começou a sentir, né, que ele estava melhorando, né? A luz começava a chegar. Então, ele deixa esse livro para a gente, para um alerta para nós: eu não cuidei do meu coração. Né? Então, o que o Simeão coloca para nós, né, é que tem um momento que ele fala, né? Oh, meu Deus, vocês que combatem a doutrina, né, dos espíritos, né? Porque ele vem falar também sobre a importância do evangelho, da doutrina. Então, ele coloca, né, que nós sabemos, né, que o cristianismo, né, qual o fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas, né, a vida. Quer dizer, o Evangelho continua a pregar a esperança, continua pregando a fé, né? Esforça-se por espalhar seus frutos, mas quão poucos os colhem. Então, nesse festim, são muitos, né, do Evangelho, são muitos os convidados, mas poucos os escolhidos que aceitam esses frutos, né, dessa árvore divina. A árvore é boa sempre, porém maus são os jardineiros. Nós que durante esses mais de 2 milênios, né, tratamos tão bem, tão mal, né, essa árvore da vida. Então ele diz assim: os homens, né, entenderam de moldá-la pelas suas ideias, de talhá-la de acordo com as suas necessidades, cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na, tornados estéreis seus ramos, não dão maus frutos, porque nenhum mais eles produzem. E ainda diz mais ainda que o viajor sedento, que se detém sobre seus galhos à procura do fruto da esperança, capaz de lhe restabelecer a força e a coragem, somente vê uma ramaria árida prenunciando tempestade. Em vão pede ele o fruto da vida, a árvore devida à árvore da vida. Caem secas as folhas, tanto as remexeu a mão do homem que as crestou. Então, aqui, o Simeão está comentando toda a deturpação da árvore da vida, do evangelho, desse grande código de moral, né, de amor, trazida pelo evangelho, de tal maneira foi deturpada, de tal maneira agiram em nome dela para o mal, para o horror, né, contra os semelhantes, se dizendo cristãos, né, que a árvore foi perdendo, né, os seus frutos e os galhos foram crespados. Né? Então, a gente então lembra que nós, né, que somos espíritas, sabemos, então, todo esse caminho percorrido pelo cristianismo, todas essas deturpações, né, já previstas por Jesus, quando chega a doutrina, chega como um grande refrigério, como um grande momento, um outro grande momento, prometido por Jesus, não é? Para que as suas palavras pudessem ser aclaradas e começa a vivificar de novo essa árvore
não é? Do Evangelho. Então, eu trouxe até aqui, estou lendo aqui para vocês, eu vos digo que é aquela abertura, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então, o Simeão, ele nos exorta o seguinte: abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos concita tratá-la com amor, que ainda vereis dar com abundância seus frutos divinos. Conservai-a tal como Cristo vos entregou. Não a mutileis. Ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe cortei os galhos, Simeão. Então é como se a gente tivesse, meu Deus, uma outra grande chance, né? Com a chegada da doutrina, a grande chance de fazer essa árvore da vida, né? Continuar a dar os frutos de esperança, de fé, de vida, de amor para todos nós, não é? E, num determinado momento aqui do Evangelho, né, Jesus fala, né, Jesus recomenda edificar a casa sobre a rocha. Vocês lembram disso, né? Refere-se à necessidade de se ter uma diretriz segura no desenvolvimento da vida, vivenciar o bem, o amor ao próximo, no pensamento e na ação. Então, depois de todos esses 2000 anos, nós estamos tendo uma nova chance. Agora, nós não podemos mais perder essa chance, né? Os espíritos dizem que nós estamos vivendo agora esse momento de transição e que agora é a hora em que nós vamos nos colocar, né, diante da vida, diante da espiritualidade. E quando ele diz assim, vivenciar o bem, o amor ao próximo no pensamento e na ação, né, é porque ele está pedindo que a gente edifique a casa sobre a rocha, né, a verdade, que nós possamos agir segundo a nossa verdade, né? Segundo a maneira como nós pensamos, nós acreditamos, né? E agindo, né, na ação, nós não podemos mais, mesmo que a gente queira ficar só no estudo, naquele desenvolvimento intelectual, na reflexão, no pensamento, tudo isso são recursos para que a gente possa agir, e agir como? Em relação ao próximo, porque esse foi o grande mandamento que Jesus trouxe para nós, não é? E aí, quando eu estava aqui pensando e lendo sobre esse tema, gente, eu não pude deixar de trazer, de lembrar que no ano passado eu fiz uma viagem no final do ano passado, em novembro, uma excursão a que eu chamei de excursão espiritual, que era cidades, essas cidades do. Era só um instantinho. Essas cidades lá de Minas, Uberaba, que eles chamam assim de uma excursão religiosa espírita, porque pega a cidade de Uberaba, de Pedro Leopoldo, de Sacramento, eles pegam Araxá também. Então, eu fiz essa excursão, porque eu sempre tive um sonho muito grande de ir lá, conhecer a casa de Chico Xavier. Vocês sabem, eu sou museóloga, né? Trabalhei muitos e muitos anos no Museu Casa, esse tipo de museu casa, né?
Então, eu tinha muita vontade de ir no Museu Casa do Chico Xavier, tinha assim, um sonho de ir a Sacramento, porque depois que eu li os livros de Eurípides Barçanufo, eu disse, não acredito que a gente tenha tido no nosso Brasil um espírito desse aqui, que fez que tantas coisas fez para nós, assim, como um modelo, né, de espírito que veio trazer tanta coisa impressionante para nós, e as coisas que aconteceram lá em Sacramento, incríveis. Não é? Então, eu tinha muita vontade de ir e fui. Então, o primeiro lugar que eu fui, que eu fiquei muito impressionada, foi o Sanatório Espírita de Uberaba. Esse sanatório, ele foi criado em 1918 por uma senhora chamada Maria Modesto Cravo, Maria Modesto Cravo. E ela, conversando com Eurípides Barçanufo, lá naquela época, eles tinham uma preocupação, porque havia muitos problemas, muitas pessoas com problemas mentais, e não havia nada naquela região que pudesse atender a essas pessoas. Eurípides, então, conversando com ela, começam a pensar num local, num lugar assim, onde pudessem essas pessoas serem atendidas. E eu fiquei pensando assim, doutor Bezerra ali, né, inspirando, né, porque o doutor Bezerra trabalhava muito com Eurípides. O doutor Bezerra é espírito, né, claro. E o doutor Bezerra, durante a sua vida, tratou muito dessas questões, dos problemas dos manicômios, dos loucos, dos problemas mentais, né? Então, gente, eu visitei esse primeiro hospital psiquiátrico espírita, está lá funcionando. Foi nessa época lá que eles criaram, foi convidado um jovem psiquiatra chamado Dr. Inácio Ferreira, e ele, então, trabalhava, né, era um psiquiatra que trabalhava. E então é um monumento histórico. E o que mais impressiona? O que mais impressiona, é claro, imagina naquela época se criar uma instituição dessas, num local ainda tão humilde, tão simples. O que mais impressiona era a força, a determinação dessas pessoas. Era o Eurípides conversando com eles iam buscar o Chico Xavier. E aí aquelas pessoas naquela luta para conseguir atender a essas pessoas que eram uma quantidade muito grande de gente com problemas mentais. Então, eu fiquei muito impressionada. Então, eles tinham a doutrina, eram espíritas, a doutrina espírita para eles era como se assim, era sinônimo de caridade, de trabalho, de ação. Não mediam esforços. Então, era ano a ano, era dificuldade em dificuldade, e iam superando tudo isso. Né? Depois vocês, por favor, entrem no YouTube, na internet, e vão buscar as imagens para vocês verem. 1918 que foi inaugurado. Né? Depois, nós fomos, gente, o Lar da Caridade. Esse Lar da Caridade também eu fico tão impressionada, porque ali funcionava, e funciona ainda, o Hospital do Fogo Selvagem, que era um hospital que cuidava dessa doença tremenda, né? Então, isso também no início do século, o que aconteceu? Uma senhora chamada Aparecida Conceição Ferreira, ela era enfermeira da Santa Casa, de lá do hospital, lá daquela região. E ali eles atendiam essa doença chamada fogo selvagem, que era terrível, né? Aquelas bolhas pelo corpo da pessoa, como se fosse assim, pegando fogo, né? Queimando. Era uma coisa muito dolorosa. Né? E a dona Conceição, ela foi designada para ficar num isolamento, fazendo trabalho com essas pessoas. Só que
O hospital achou que aquilo estava dando muito trabalho, muito gasto, e resolveu despachar para casa aquelas pessoas. A Dona Conceição viu que não é possível, que aquelas pessoas não tinham, eram pessoas muito humildes, não tinham a menor condição de voltar das suas casas. E Dona Conceição, gente, abrigou na casa dela, que era a mais humilde das humildes. Os filhos ficaram muito chateados. Não, porque eu não tinha a menor condição, mas ela brigou e começou ela, doutor, o Chico ajudando, o Eurípides ajudando, todo mundo ajudando, né? E ela, então, os espíritos, né, principalmente, ajudando. E aí foi uma luta tão grande naquela comunidade, que aí até que o prefeito arranjou um local, e assim foi crescendo, e hoje, né, ela deixou esse legado, é uma pessoa famosíssima naquela região, né? Ela faleceu, acho que nos anos 50, uma coisa assim. Morreu, não, morreu com 95 anos, mas trabalhando o tempo todo nesse lar de caridade, no hospital do Fogo Selvagem. E é o que eu disse assim, ela deixou um legado, né? A cidade se orgulha de ter essa mulher incrível, paupérrima, muito humilde, muito, que lutou e conseguiu ter essa instituição que está lá em pé, agora é uma instituição pública, né? E, mas ela não abandonou aqueles doentes de jeito nenhum. Então, era mais essa espírita, né, que tinha esse amor incrível pela, por Jesus, né, pelo Evangelho, pela doutrina espírita, e nada derrubava. Era assim, não tinha tempo ruim. Então, quando você vai lá e senta e começa a ouvir aquelas histórias, e começa a olhar para aqueles lugares, você vai ficando. Foi um dia só de muita emoção. Eu disse, meu Deus, né? Que maravilha, né? Os espíritas daquele período ali, só naquele lugar, estou não falando nem do Rio do Brasil, a história do espiritismo no Brasil é uma história belíssima. Se a gente for pegar a história de Minas, a história do povo lá de São Paulo, a história do espiritismo no Rio de Janeiro é belíssima, de chorar. Então, o que aconteceu comigo, visitando lá o Chico Xavier, que nem se fala, né? O legado que o Chico Xavier deixou em Pedro Leopoldo, em Uberaba, né? Essas pessoas deixaram um legado de amor, mas principalmente de credibilidade profunda. Eles eram pessoas profundamente caridosas. Para eles, a doutrina era o trabalho na caridade, no amor ao próximo. Não tinha barreiras. Eles iam lutando, deixaram um grande legado para nós, um grande exemplo. Então, isso fortificou. Eu vim para casa, a minha fé se fortificou muito na doutrina, né? Porque você, quando olha assim esse distanciamento histórico, você vê, percebe o projeto espiritual de Jesus para o Brasil, né? Então, eu tive a felicidade de ir lá na casinha, né? A casa onde ele morou 2 anos, 10 anos, lá em Uberaba. E que agora eles reformaram, e tem lá os objetos. Fui também num outro museu do filho, né, que o filho montou também, muito interessante, com os objetos, o quartinho onde ele dormia. Fui em Araxá, sentamos do lado de uma escultura em bronze, né, do Chico, né? Então, são cidades que respiram essa atmosfera de amor que eles deixaram. Eles deixaram um trabalho tão incrível de amor ao próximo. Eles não eram só os espíritas, eles eram aqueles grandes benfeitores da comunidade, do amor ao próximo, né?
E foi, também é sacramento, sacramento. Então, eu cheguei aí na Fazenda Santa Maria. Eu não vou falar nada, porque eu quero que vocês leiam o livro, que vocês conhecerem o que foi a Fazenda Santa Maria. Quem não leu, claro, que aconteceram coisas incríveis nessa Fazenda Santa Maria. E eu fui, eu disse, meu Deus, eu estou aqui. Então, tudo para mim era uma emoção. E na cidadezinha de Sacramento, o Colégio Allan Kardec, que ele fundou também. Vocês sabem que Eurípides morreu na gripe espanhola, né? Ele morreu em 1914, 18, na gripe espanhola, muito novo, com 33 anos. Mas a história desse homem, sabe? Quem é espírita, quem ama o espiritismo, tem que ler a história de Eurípides, porque você se, meu Deus, graças a Deus que eu sou brasileira, que esses espíritos renasceram aqui, deixaram esse exemplo para nós, né? Então, gente, é o seguinte, o evangelho, ele não é para ser lido, né, e guardado, né, na estante. Tudo que eles não, tudo que eles faziam era ler o evangelho, era a prece, né? E o trabalho no bem, e o trabalho do próximo, era toda a vida deles. O evangelho não é para ser lido e guardado na estante, ele tem que ser vivido, aplicado em toda a vida de relação. E também eu trouxe aqui uma mensagem de. E eu peguei do Haroldo Dutra, de uma palestra do Haroldo Dutra, né? Que ele fala do Evangelho, porque a gente fica. Nós ficamos esperando, né? Que haja uma grande mudança no nosso país, que haja, que chegue logo esse mundo de transição, não é? Mas é como dizem os espíritos, tudo começa por nós, né? Então, olha o que o Haroldo fala. Ele diz assim: o evangelho tem que florescer primeiro nas almas, para depois frutificar no espírito das nações. Nós não veremos evangelho nas coletividades, nas nações, enquanto as almas não forem evangelizadas. É por isso que o nosso trabalho é de evangelização de corações e não de multidões. Por isso, gente, eu estava até conversando com a Márcia agora, né, no início dessa reunião, que lá nos nossos centros espíritas vivem esse desafio agora da volta dos nossos evangelizandos, das nossas crianças, que ficaram. Estava contando para ela que eu trabalho no Centro Espírita Bezerra de Menezes do Andaraí, e que quando nós entramos na pandemia, né, em 2020, em março, nós tínhamos as nossas crianças de 10 anos. E quando nós voltamos, aquela menininha de 10 anos já estava com um bebezinho no colo. Então, a gente agora se vê diante de outras realidades. As nossas crianças não estão voltando, ou voltando muito aos poucos, muito timidamente. E os espíritos dizem assim: deixem a porta aberta. Então, por exemplo, no sábado, eu sentei do lado de 3 crianças maravilhosas, aliás, os meninos lá da comunidade, né? Do Andaraí, que é o que nós trabalhamos. 3 meninos, mas eles são maravilhosos mesmo. São muito educados, eles são muito inteligentes, são muito. E aí a gente sentou, nós 3, conversamos, falamos de Jesus. Ele disse: não, tia, eu nunca esqueci de Jesus. Eu lembro de Jesus todos os dias, é muito interessante. Então, é isso, né? A gente não vai se cansar de levar os centros espíritas, isso que, que sempre nós acreditamos, né? A evangelização infantil, né? Dos jovens.
porque nós não veremos evangelho nas coletividades, nas nações, enquanto as almas não forem evangelizadas. É por isso que o nosso trabalho é de evangelização de corações, não de multidões. Nós evangelizamos almas a começar pela nossa. Isso é verdade, né? Enquanto houver um ser humano no planeta que não conseguir ser 100% honesto nos menores gestos da sua vida, não tem reino dos céus. Porque o reino dos céus não é um decreto de políticos na terra, é um patamar espiritual a ser atingido por cada um de nós. E o Evangelho de Jesus traz todas essas diretrizes para nós. Então, nós temos que nos esforçar muito, vencer, né, as resistências que temos de milênios, né? Vencer os nossos vícios, as nossas tendências e, pelo menos, nos tornarmos brandos e pacíficos, como aquele sermão, né? Aquela bem-aventurança, para que a gente possa herdar a terra, para que a gente possa estar aqui, né? Quando essa terra estiver mais regenerada. Então, queridos, era isso que eu gostaria de conversar com vocês. Muito obrigado, muita paz. Jurema, nossa gratidão, tá, pelas suas palavras, que nos fez refletir com tantos exemplos, né, daqueles verdadeiros cristãos com as suas obras. E bom você falar do nosso Frederico Figner, que é um dos benfeitores espirituais da nossa casa, o irmão Jacó, né? Ah, olha, Isso, o irmão eu Jacó. tenho a maior admiração por ele, porque eu acho esse livro assim, É um máximo, que né? tem que ler, né? Todo mundo teria que ler o livro Voltei mesmo, ler, estudar, reler, e é É. um grande exemplo. Então, saber detalhes da vida dele quando encarnado foi muito interessante. E ele é um querido nosso, né, dos nossos corações. Então, nossa gratidão, Jurema, por todos esses Então, esclarecimentos. amanhã vou estar aí com vocês, né? E, de repente, o Isso. PowerPoint amanhã vai aparecer. Vai aparecer todas as suas fotos, Que são as isso. fotos da excursão. Isso, vão aparecer com certeza. Então, a nossa gratidão, mais uma vez. Obrigada. Obrigada. Eu vou pedir a Cleusa para fazer a nossa prece final, e aí depois a gente dá esses avisos sobre amanhã. Então, Cleusa, podemos fazer a nossa prece? O microfone está Cleusa, ligado. seu microfone está fechado. Obrigada, Márcia. Jesus amado, nosso mestre, modelo e guia, agradecemos a oportunidade de estudo na noite de hoje. Agradecemos aos benfeitores espirituais da casa de Jorge Niemeyer, a nossa sala virtual. Agradecemos a nossa irmã Jurema pelas reflexões sobre o tema abordado. Pai de bondade e de misericórdia, ajuda-nos a sermos vossos fiéis seguidores. Ajuda-nos a sermos verdadeiros cristãos. Que nossos atos e palavras sejam sempre para vos louvar e agradecer toda a oportunidade de aprendizado. Jesus amado, Mestre amoroso, ajuda-nos para que nosso coração seja terreno fértil na construção da fraternidade, da solidariedade, da empatia pelos nossos irmãos em humanidade. Agradecemos assim, Jesus,
as bênçãos recebidas e pedimos permissão para encerrarmos o estudo na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Cleusa, graças a Deus. E aí nós temos, então, dizendo, como a Jurema já falou, amanhã ela vai estar presencialmente na nossa casa com o mesmo tema, né? Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Na semana que vem, nós vamos ter, na quarta-feira, a Miriam, que vem falar para a gente sobre muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então, nós queremos agradecer pela presença de todos que estão com a gente aqui no Zoom, os que estão no YouTube. A Lúcia Loureiro, a Jurema, te agradece né, obrigada, Jurema, sempre muito gratificante. Pede uma noite de paz a todos. Então, assim, outros que estão lá dando boa noite a todos, que tenhamos, então, uma noite de paz e que possamos estar juntos na semana que vem.